Nous sommes venus devant notre Dieu. Nós viemos na presença do nosso Deus. Nous l'avons remercié parce qu'il nous a réveillés ce matin. E agradecemos porque Ele nos acordou nesta manhã. Il a renouvelé sa bonté en nous donnant le souffle. Ele renovou a sua bondade, nos dando o fôlego de vida. Nous l'avons reconnu devant lui. Nós o reconhecemos perante Ele. Nous avons demandé pardon à notre Dieu. Nós pedimos perdão ao nosso Deus. Nous nous sommes approchés de lui en nous demandant sa puissance et l'Esprit de Dieu en nous. Nós nos aproximamos dele pedindo o seu Espírito Santo. Et nous savons que l'Esprit de Dieu nous a conduits dans la louange et l'adoration. E nós sabemos que o Espírito de Deus nos conduziu no La parole de Dieu nous dit, adoração. E a palavra de Deus diz: ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. aqueles que foram conduzidos pelo Espírito Santo são chamados filhos de Comme Deus. nous sommes partis auprès de Dieu, Quando nós estamos perto de Deus, conduits par le Saint-Esprit, conduzidos pelo Espírito là Santo, nous reconnaissons que nous sommes fils de e Dieu. aqui naquele momento nós reconhecemos que somos filhos Et de nous Deus. savons que Dieu a écouté nos prières. Nós sabemos que Deus escutou a nossa oração. Voilà pourquoi en ce moment, Por isso, nesse momento, nous avons tout fait pour Dieu. nós fizemos tudo para Deus. Maintenant, c'est lui qui veut faire pour nous. Mas agora Ele quer fazer algo para Il nós. veut entrer en acte pour nous. Ele quer entrar em acto para Il nós. veut nous parler. Ele quer falar conosco. Il veut nous reprendre. Ele quer nos Il corrigir. veut nous instruire Ele quer nos ensinar, par rapport à sa parole. segundo a sua palavra. Voilà pourquoi chacun de nous en Por fait. isso, bem amado, Nous allons demander à notre Dieu. vamos pedir a nosso Deus. Nous allons laisser ce moment de la parole entre les mains de Dieu. Deixar esse momento da palavra nas mãos de Deus. Qu'il puisse nous parler. Que Ele possa falar conosco. Même si toute la prédication n'est pas pour toi. Mesmo se toda a predicação não é para si. Mais que Dieu puisse faire sortir une parole qui va changer ta vie. Mas que Deus possa fazer sair uma palavra que vai mudar a tua Une vida. parole qui va bénir ta vie. Uma palavra que vai abençoar a tua vida. Nous allons laisser aussi les prédicateurs entre les mains de Dieu. Vamos deixar o predicador nas mãos de Deus. Afin qu'il soit le canal par lequel Dieu va nous parler. Que ele seja um canal no qual Deus vai falar conosco. Qu'il ne nous parle pas de sa maison. Que ele não fala da sua casa. Qu'il ne nous parle pas de ses qualités. Que ele não fala das suas qualidades. Mais seul l'insulte de l'Éternel sorte de Mas sa que ele bouche. fala o que vem da boca de Deus. Prions, laissons ce moment entre tes mains de Vamos Dieu. ter somente nas mãos de Deus. Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as acceptés parmi toi. Tu as écouté la première partie de Dieu, mon roi. Merci, Père éternel. Voici le moment de la parole, mon Dieu, mon roi. Nous voulons t'écouter. Nous voulons, Père éternel, apprendre quelque chose de ta part. Voilà pourquoi nous laissons le prédicateur du jour entre les saintes mains. Nous laissons celui que tu as choisi notre jour entre les saintes mains. Qu'il ne nous parle pas de sa maison. Qu'il ne nous parle pas de ses qualités. Mais Jésus-Christ, que tu puisses l'utiliser. Qu'il soit un instrument entre tes saintes mains, mon Dieu, mon roi. Pour notre bénédiction, Père. Tu es le Dieu véritable. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Papa, nous te remercions pour tout. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. En ce moment précis, nous allons demander à notre frère que nous connaissons bien, Vamos pedir ao nosso irmão que conhecemos muito bem, le prédicateur du jour. o predicador do dia. Nous avons cité l'ancien Papa Thias. Vamos chamar o ancião Papachassa. Lorsqu'il va passer ici pour prêcher, Quando ele vai passar para pregar. et acclamons pour notre Dieu, il a la Alléluia. Amen. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Je voudrais vous saluer Que a paz de Deus seja dans le nom conosco. précieux de notre Que Seigneur, saúde no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, qui est bon, que é muito bom. qui nous donne l'eau de vie. Ele que nos dá água de vida. La Bible déclare qu'il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. A Bíblia nos diz que ele enviou a sua palavra e a palavra lhes curou.
Aujourd'hui, je voudrais qu'il en soit réellement ainsi. Eu só gostaria que esta palavra seja realmente como Parce ela que diz. nous avons foi que le Seigneur nous donne notre pain quotidien. Porque nós temos a fé que Deus nos dá o nosso pão de cada dia. Il nous donne toujours une manne fraîche, Ele nos dá sempre pão fresco, utile pour nous faire croître dans la foi, útil para crescer na fé, nous transformer, nos transformar, nous guérir, nos curar, nous corriger, nos corrigir nous affermir. e nos fazer ficar firme. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Que aquele que tem orelha possa escutar o que o Espírito Santo diz à igreja. Bien-aimés, nous sommes en train de parler Porque nós estamos a falar neste du grand momento thème comment bâtir une église forte. do grande tema que é como construir uma igreja forte e Et pour vitoriosa. arriver à cette fin, E nous para chegar a allons este fim, parler de la triple dimension de l'église falamos das três dimensões da igreja, dans ses pouvoirs, no seu poder, que sont le pouvoir spirituel, que são o poder espiritual, le pouvoir social o poder social et le pouvoir administratif. Hein. e o poder administrativo. Et aujourd'hui, j'aimerais plus ramener l'attention sur le pouvoir spirituel. Hoje eu queria levar mais atenção sobre o poder espiritual. Nous avons parlé de la consécration Falamos da consagração, des personnes mises à part pour le service sacerdotal. as pessoas que foram postas à parte da obra sacerdotal. Et pour œuvrer dans le sacerdoce, E para trabalhar como sacerdote, nous œuvrons dans la dimension surnaturelle, nós trabalhamos numa dimensão dans sobrenatural, le spirituel. no espiritual. Car la Bible dit qu'en les derniers jours, le Père cherchera ceux qui vont l'adorer en esprit et en Porque vérité. o Pai nos diz que nos últimos anos, nos últimos dias, Ele vai procurar os verdadeiros adoradores que vão lhe adorar em espírito e em verdade. Et nous sommes bénis parce que le Seigneur nous a choisis. Nós fomos abençoados porque Deus nos escolheu. Le Seigneur nous a rachetés. Deus nos comprou. Il a fait de nous un peuple saint, Ele fez de nós um povo santo, un sacerdoce royal. em sacerdote royal. L'Esprit dit Amen. O Espírito diz amém. Parce que Jésus a opéré l'œuvre de la réconciliation pour cette mission. Porque Deus, Ele fez a obra da reconciliação para esta Ces choses missão. doivent être certaines, bien-aimés. Essas coisas têm que ser certas. Sinon, Jésus aurait tout raté, tout foiré. Porque senão Jesus podia tudo perdido. Or, il est vivant. Mas Ele está em vida. L'Esprit a dit il est vivant. O Espírito diz que Ele está em vida. Est-ce que quelqu'un peut dire un Amen convaincant? Será que tem alguém que pode dizer um amém? Un Amen qui vient de la mort à la résurrection. Um amém que vem da morte à ressurreição. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Et bien aimé, pour être un sacerdoce, Bem amado, para ser um sacerdote, il faut être régénéré spirituellement. temos que ser regenerados espiritualmente. Et donc, je vais parler un peu de l'esprit. Então vamos falar um pouco sobre o espírito. L'homme étant composé de l'esprit, Como o homem é composto do espírito, de l'âme da alma et du corps. e do corpo. Ces trois dimensions Essas três dimensões, influent sur l'homme, elas têm influenciado na vida do homem. caractérisent sa vie Ela caracteriza a sua vida selon que l'une des dimensions domine l'autre. segundo que a uma das dimensões domina na outra. C'est-à-dire, Quer dizer, le chrétien spirituel o cristão espiritual est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. é aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus. Et le chrétien charnel est celui qui est encore conduit par la chair. E o cristão carnal é aquele que é conduzido pela carne. Les désirs de ce siècle, Os desejos deste século, la mondanité. as coisas mundanas. C'est celui qui n'a pas encore crucifié sa chair. Aquele que não crucificou a sua carne. Bien aimé, pour être un chrétien spirituel, Bem amado, para ser um cristão espiritual, devons crucifier la chair. nós temos que matar a carne. Je dis, nous ne devons pas dominer la chair, Eu não digo que temos que dominar a carne, contrôler la chair, ou então controlar a carne, dominer les passions de ce monde, dominar as paixões deste mais nous mundo, devons les faire mourir. mas nós temos que matá-las. Car celui qui est mort Porque aquele que foi morto no pecado, quitte. ele pagou tudo. Comment est-ce que nous mourons dans le péché? Então, como é que nós morremos no pecado? C'est en ayant nos regards vers la croix du Seigneur. É quando nós metemos o nosso olhar sobre a cruz.
car il est mort pour payer notre dette, Porque Ele morreu para pagar a nossa pour dívida, nous affranchir de la domination de la chair, para nos tirar da dominação da nous carne amener dans le e spirituel. nos levar no espiritual. Celui qui marche dans la dimension spirituelle Aquele que anda na dimensão espiritual et celui qui est connecté avec Dieu, e aquele que está conectado com Deus c'est celui qui a les fréquences de Dieu en connexion avec lui. é aquele que tem as antenas de Deus com Ele. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer. É isso que vamos tentar explicar. Donc, dans l'âme, dans l'esprit, No espírito, nous avons une communication avec Dieu, nós temos uma comunicação com Deus, pendant que dans l'âme, enquanto que na alma, nous permet de communier avec autrui, ela nos permite também de comunicar com os outros. et le corps E o corpo, nous permet d'entrer en contact avec le physique, ela nos permite de entrar em contato com o físico, les sens. os sentidos. Et cela est clairement dit dans le livre de 1 Thessaloniciens E isto está escrito no livro de 1 Tessalonicenses 5:23. 5:23, capítulo 5:23. La Bible dit, A Bíblia nos diz: tout votre être, todo o vosso ser, c'est-à-dire quer dizer, l'esprit, o espírito, l'âme a alma et le corps. e o corpo. Voilà les trois dimensions. Estas são as três dimensões. Mais également, Mas também l'être humain est complexe. o ser humano é um ser complexo. En tant que personne, en tant qu'être, Como pessoa, il peut aimer aussi de trois façons. ele também pode amar de três maneiras. Selon que son amour Independentemente do seu amor, s'exprime dans les différentes catégories de l'être. ele se exprime em três categorias do ser humano. Donc l'amour dans l'esprit, O amor do espírito c'est l'amour agapé. é o amor HP. L'amour de l'âme, O amor da alma c'est l'amour poulière, en grec. Sinon, é o amor polier, em grego. et l'amour dans le corps, dans le physique, E o amor no corpo físico c'est l'éros. é o eros. Donc nous avons dans l'esprit, Nós temos o espírito, la connaissance se passe par la révélation. o conhecimento, ele se passa pela revelação. C'est ce qu'on a entendu parler ici, É o que nós ouvimos falar quand on aqui, nous a parlé de Samuel qui a grandi dans le temple, quando nos falaram do Samuel que cresceu no templo, mais la parole de Dieu ne lui était pas encore révélée. mas a palavra de Deus não tinha sido revelada para Samuel. Cependant, il écoutait, Mas, no entanto, ele escutava. il entendait, Ele ouvia falar. il rangeait les livres de vie, Ele arranjava os livros da il était Bíblia. dans le temple, Ele estava no templo, à côté d'un grand homme de Dieu, perto de um grande servitor de mais Deus. il n'avait pas la révélation Mas de ele la não parole de tinha a Dieu. revelação da palavra de C'est Deus. la connaissance dans l'esprit. É o conhecimento no espírito. La connaissance de l'âme, O conhecimento da alma c'est le savoir. é o saber. Et la connaissance dans le corps, E o conhecimento do corpo c'est la sensation. são os sentidos. Vous savez, il y a les chrétiens émotifs. Existem cristãos emotivos. Ils cherchent, Ser emotivos? Não tem motivação. Ok. ils sont stimulés par une parole comme ça. Eles são estimulados pela qualquer uma palavra. Et les chrétiens charnels E os cristãos carnal, qui ont la réma, que têm o rema, l'homme est le temple donc du Saint-Esprit. então o homem é o templo do Espírito Santo. Étant composé de ces trois parties, Então, nessa composição dessas três partes, nous le répétons, de l'esprit, de l'âme et du corps, vamos repetir o espírito, a alma e o corpo. nous pouvons donc le comparer au tabernacle, Então, nós podemos comparar com o tabernáculo, qui est écrit dans le livre de l'Exode que está escrito no livro de Exódo, et qui était également composé de trois parties. que também estava composto de três partes: Le lieu très saint, o lugar muito le santo, lieu saint o lugar santo et les parties. e, para ver como é que diz em português, La cour, cortine. pavimento. Obrigado.
Donc l'esprit O Espírito, qui est en connexion avec le lieu très saint, que está em conexão com o lugar mais que santo, connexion avec le lieu saint, a alma que está em conexão com o lugar le santo corps qui est en connexion avec le parvis. e o corpo que está em conexão com o parvídeo. Dans le lieu très saint, No lugar mais que santo, à l'intérieur dentro du voile où les souverains sacrificateurs das cortinas onde os sacrificadores entraient en communion avec Dieu, entravam em comunhão com Deus, c'est l'esprit. era o Espírito. Il ne peut être atteint par l'homme à moins que Dieu déchire le voile. Ele só pode ser tocado pelo homem se Deus rasga as cortinas. Donc, l'homme étant né pécheur, O homem, como nasceu pecador, l'homme pécheur o homem pecador, ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint pour communiquer avec Dieu. ele não podia entrar no lugar mais que santo para comunicar com Deus. Mais la situation a été arrangée Mas a situação mudou par le Seigneur Jésus-Christ por causa do Senhor qui a Jesus quitté les Cristo. cieux, Ele que deixou os qui est seus, descendu sur terre, ele desceu sobre a terra, qui a pris ton nom propre, ele que qui a pris ta pegou maladie, o teu lixo, a tua ton doença, péché, o teu pecado, ta place, o teu lugar. il s'est fait crucifier, Ele aceitou ser crucificado il a vaincu la mort, e ele venceu a morte il est ressuscité. e ele ressuscitou. Et ce jour-là, le voile s'est déchiré du haut en bas. E naquele dia a cortina se rasgou de cima para baixo. La grâce est venue du haut en bas, A graça veio de cima para baixo. du Père vers ses fils rachetés, Do Pai aos seus filhos que foram comprados, nous permettant d'avoir accès au lieu très saint nos permitindo de entrar no lugar mais que santo, pour offrir l'holocauste de nos lèvres. para que nós possamos dar as ofertas das nossas bocas. Car il est Dieu et digne d'être adoré. Porque Ele é Deus e é digno de ser adorado. Le lieu saint, par contre, Enquanto que o lugar santo, à l'intérieur du parvis, c'est l'âme. dentro das parvilhas, é a alma. Le lieu saint d'une personne régénérée pour servir Dieu. O lugar santo, uma pessoa que foi regenerada para servir Deus, C'est là que se font les offrandes. e é aí que fazem as ofertas. Pendant que la cour, le parvis, Enquanto as pessoas ficavam no parvilho, c'est le lieu qui est visible à tout le monde. enquanto o parvilho é um lugar que todo mundo pode ver, Et nous voulons être de ceux-là e nós queremos ser no meio daqueles qui s'avancent avec assurance que vão com segurança, en passant par le parvis, passando pelo parvilho, allons dans le lieu saint indo no lugar santo, pour aller jusqu'au lieu très saint, e para chegar no lugar mais que santo, dans les bras de notre Père. nas mãos do nosso Pai. Donc, nous avons comparé l'esprit Então nós comparamos o Espírito et ses trois fonctions comparées à l'arche. e essas três funções comparadas à Arca de Deus. Maintenant, dans l'esprit, Agora, no Espírito, il y a la conscience, temos a consciência, l'intuition, as intuições, la communion. a comunhão. La conscience, nous allons en parler. Vamos falar sobre a consciência. Quand le Seigneur a établi l'arche du témoignage, l'arche de l'alliance, Quando Deus fez a Arca da Aliança, à cause des 10 commandements qui représentaient le témoignage entre Dieu et Israël, por causa dos 10 mandamentos que representavam a aliança entre Deus e os homens, il y avait les tables de la loi, tinha a tábua da lei accuser ou excuser les actes d'Israël. que acusava ou então que perdoava os atos de Israel. Les Juifs se mesuraient au travers de ce que Dieu avait commandé à Moïse. Então, os judeus, eles se mediam segundo o que Deus tinha dado a Moisés, os 10 mandamentos. Il en est de même avec notre conscience actuellement, É a mesma coisa com a nossa consciência hoje. sur laquelle Dieu a écrit ses lois. É na nossa consciência que Deus escreveu as suas leis. Lisons-le dans Hébreux 10, 16. Vamos ler no livro de Hebreus 10, 16.
Hebreus capítulo 10, versículo 16. Nous lisons dans le livre des Hébreux chapitre 10, verset 16. Amém. Nous lisons dans le Seigneur. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Aqui está a aliança que eu farei com eles. Après ce jour-là, Depois daquele dia, dit le Seigneur, diz o Senhor, je mettrai mes lois dans leur cœur. eu vou meter as minhas leis nos corações deles. Je les écrirai dans leur esprit. Eu vou escrever no espírito deles. Amen. Amen. Voilà la conscience, Aqui está a consciência. l'organe de discernement qui distingue le bien du mal É o órgão que distingue o bem do mal, en vertu d'un jugement spontané et direct. para que possa dar um julgamento espontâneo e direito. Quand tu as volé, Quando você roubou, directement, ta conscience t'accuse. diretamente a tua consciência vai começar a te acusar. Te faire rendre compte que ce que tu as fait n'est pas conforme à la morale, n'est pas conforme en ce que tu crois. Ela te faz dar conta que o que você fez não tem nada a ver com a moral das coisas que você et le crê. mal. A consciência, ela te posiciona entre o bem e o mal. Après toi, tu auras le remords. E depois tu vais ter em português. Não. Arrependimento. Tu vais começar a te arrepender. Donc, en distinguant le bien du mal, en vertu d'un jugement spontané et direct, Ela vai fazer distinguir do bem e do mal de uma maneira espontânea e direita. et rendre témoignage pour ou contre la vie du chrétien. E ela vai dar o testemunho para ou então contra a vida do cristão. Bien aimé, le travail de la conscience O trabalho da consciência, est indépendant. ele é independente. Elle ne se plie pas aux options du dehors. Ela não tem nada a ver com as opções de fora. Si tu as fait le mal, ta conscience te jugera et te dira que tu as fait le mal. Se você fazer algo de mal, a tua consciência vai te Même si tu julgar, ne veux pas les vai te dizer que não fizeste algo de mal. E mesmo se você não quer escutar, que a tua consciência vai dizer sempre, fizeste algo de tu as mal. mal agi. E fizeste algo de mal. Elle est indépendante des influences extérieures. Ela é independente da influência exterior. Donc cette connaissance qui nous vient sans aucun secours de l'intelligence, de la réflexion ou du raisonnement, cette connaissance Este conhecimento qui nous vient sans aucun secours de l'intelligence, que vem sem nenhuma ajuda da inteligência, du raisonnement, da maneira de pensar, du sentiment de la volonté, ou então do sentimento, ou então da vontade. est une connaissance intuitive. É um conhecimento intuitivo. Intuitiva seria. Intuitive, c'est une déclinaison de l'intuition intuitive. Intuitiva. C'est une connaissance directe, immédiate, É um conhecimento direto, imediato, spontanée. espontâneo. Donc, nous savons véritablement par notre intuition. Nós sabemos pela nossa intuição, Notre intelligence nous aide simplement à comprendre. a nossa inteligência, ela só vai nos ajudar a compreender. Donc, comme les choses de Dieu, nous les recevons spirituellement, Como nós recebemos as coisas de Deus espiritualmente, au travers de l'intuition, através da intuição, nous ne sommes pas tenus nécessairement à les comprendre. não é necessário que nós possamos necessariamente compreender. L'Esprit de Dieu peut te conduire à faire quelque chose, O Espírito de Deus quer te conduzir a fazer algo, et toi-même tu ne sais pas pourquoi. mas você não sabe por que você tem que fazer Tu ne isso. comprends pas pourquoi. E você não compreende por que você tem que fazer isso. Mais l'homme spirituel est sensible à cet ordre intuitif. Então, o homem espiritual, ele é sensível a esta ordem espiritual. Pour obéir et faire ce que l'Esprit dit. Para obedecer e fazer o que o Espírito Santo diz de fazer. C'est par son intuition que les révélations de Dieu se font connaître aux croyants. É pela sua intuição que as revelações de Deus são feitas conhecidas pelo crente. Ainsi que tous les mouvements du Saint-Esprit, Então, todos os movimentos do Espírito Santo, pour qu'il règle sa marche selon les indications qu'il reçoit. para que eles possam dar as ordens segundo as indicações que o homem receba. C'est ce qui a manqué à Samuel dans le temple. É o que faltou a Samuel quando ele estava no templo. Il avait l'entendement.
Ele escutou. Il avait la compréhension. Ele tinha a compreensão. Mais il n'avait pas d'intuition Mas ele não tinha intuição pour saisir les vérités de Dieu. para receber a verdade de Deus. Le croyant doit donc être attentif à ces deux éléments. O cristão tem que estar atento a esses dois elementos. La voix de la conscience A voz da consciência et l'enseignement de l'intuition. e o ensinamento da intuição. Le dimanche passé, c'est l'homme de Dieu qui a précisé le dimanche passé, non? Yeah. L'apôtre. O domingo passado o apóstolo nos pregou aqui. Beaucoup parlé aussi de la conscience. Ele falou muito sobre a consciência. Et quand nous lisons ça dans le livre de Timothée, Quando nós vamos ler o livro de Timóteos, l'apôtre Paul o apóstolo Paulo, attire l'attention de Timothée. ele tira atenção a Il Timóteo, lui dit, mon fils spirituel, dizendo: meu filho espiritual, n'égare pas ta conscience. não perda a tua Ne consciência. perds pas ta conscience. Não perda a tua Car consciência. ceux qui perdent la conscience Porque aqueles que perdem a consciência, font naufrage dans la foi. eles caem na fé. Donc, le chrétien régénéré spirituel Então, o cristão que foi regenerado à espiritualmente, la conscience, ele está atento na sua consciência à l'enseignement de l'intuition, à la voix e, du Saint-Esprit. e ao ensinamento, à voz do Espírito Santo. Maintenant, nous parlons de la communion de l'Esprit. Agora vamos falar da comunhão do Espírito Santo. Donc, sur l'arche, Na arca, il y avait le propitiatoire. tinha propiciatoire. C'est là où se faisaient les sacrifices. O lugar onde faziam os sacrifícios. C'est là où on versait le sang Aí onde derramavam o sangue des agneaux ou des bêtes que l'on amenait sacrifier au temple. dos animais que levavam para sacrificar no templo de Deus. De même, toute personne purifiée par le sang de Jésus Da mesma maneira, toda aquela pessoa que foi purificada pelo sangue de Jesus, a son esprit vivifié ele tem um espírito em vida. et adore Dieu et communie avec lui. E ele adora Deus e ele comunica com Deus. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu cherche des vrais adorateurs. Por isso a Bíblia nos diz que Deus procura os Ceux qui verdadeiros adoradores. l'adorent en esprit et en vérité. Aqueles que lhe adoram em espírito e em Qui ont verdade. réellement une intimité avec Dieu. Aqueles que têm realmente uma intimidade com Deus. Qui peuvent crier Abba Père. Aqueles que podem gritar: Abba, Pai. Et le Père les reçoit comme des fils. E o Pai os recebe como filhos. La communion. A comunhão. La communion, c'est l'adoration de Dieu. A comunhão é a adoração de Deus. Les organes de l'âme ne sont pas compétents pour adorer Dieu. Os órgãos e a alma não têm competências para adorar Deus. Nous l'avons dit que l'homme a trois dimensions. Falamos que o homem tem três L'esprit, dimensões: l'âme et le corps. o espírito, a alma e o corpo. L'unique dimension qui peut réellement adorer Dieu est l'esprit. A única dimensão que pode realmente adorar Deus é o espírito. L'âme et le corps ne sont pas qualifiés à adorer Dieu. A alma e o corpo não têm qualificação para adorar Deus. Dieu n'est pas saisi par nos pensées, Deus não fica tocado pelos nossos nos pensamentos, sentiments, os nossos sentimentos, nos intentions, ou então nossas intenções, car il ne peut être connu directement porque ele não pode ser conhecido diretamente dans notre esprit. no nosso espírito. Nous ne pouvons saisir ni la grandeur de Dieu, ni la hauteur de Dieu, ni la profondeur de Dieu. Nós não podemos pegar a grandeza de Deus, a profundidade de Deus, ou então a altura de Deus. Ce n'est que par intuition, par révélation que nous puissons arriver à vivre cette communion avec É Dieu. simplesmente pela revelação, ou então pela intuição, que nós podemos compreender a revelação deste Deus. Maintenant, nous allons voir quelques versets qui démontrent que notre esprit possède des fonctions. Vamos ver alguns versículos que mostram que o nosso espírito possede Le sens spirituel. os sentidos espirituais. Nous allons voir dans le livre de Deutéronome 2:30, Vamos ler o livro de Deuteronômios, nous voyons la capítulo Deutéronome 2:30. Deuteronômios, capítulo 2, versículo 30. Nous voyons ici la fonction de la conscience de l'homme.
vamos ver a função da consciência do homem. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible. Deus, o eterno Deus, ele fez que o teu espírito seja invisível. Un autre exemple où nous pouvons voir Outro exemplo que podemos ver la conscience dans l'esprit